Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero convidar vocês para nós conversarmos um pouquinho mais sobre as lutas do mundo. Na verdade, vamos dar uma retomada aí, fazer uma revisão das principais características, aquelas características que são comuns em praticamente todas as lutas. Então, como eu falei para vocês, a gente vai conversar sobre esse fenômeno chamado lutas do mundo. Retomar um pouquinho o conceito sobre o que são lutas, como que se deu a evolução histórica, e as relações que a gente tem dessa atividade física com o meio social. E aí, acredito que agora vocês já sabem, como que surgiram as lutas, que locais elas podem ser praticadas, Você já deve conhecer várias lutas, talvez já tenha até praticado algumas, Então vamos começar a nossa revisão? Então olha lá. As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras de cada uma. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade, estando atrás apenas do atletismo. Talvez a gente até possa dizer que ela não está atrás do atletismo, mas ao lado do atletismo. Por quê? As lutas não no número total das suas modalidades, mas nós temos registros de lutas lá nos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, aqueles Jogos Olímpicos que os caras, que eram realizados em homenagem aos deuses. A ideia dos gregos era que, através daquelas práticas esportivas, eles ficavam mais parecidos com os deuses, Então, uma das modalidades praticadas naqueles jogos eram as lutas, junto com o atletismo. Também havia a dança e outras ainda modalidades, Mas a luta estava presente já naqueles jogos, por isso que ela é tão antiga. Mas a origem real da luta é muito antes disso. Olha só, a luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e a curta distância. Vamos entender essas duas coisas aqui. Naqueles de curta distância, a gente vai incluir os empurrões, os socos, as defesas, as imobilizações, dentre outras ações. Já aquelas de longa distância englobam o uso de aparelhos, ou normalmente o que a gente chama de armas, como lanças, espadas, bastões. Então, quando a gente está falando daquela luta corporal, onde você tem que ou tentar derrubar o adversário, ou aplicar um golpe com um soco, com um chute, essa luta a gente vai classificá-la como uma luta de curta distância. Já aquela luta em que você utiliza uma arma, por exemplo, para acertar o adversário, como a esgrima, por exemplo, que você utiliza a espada, ou o kendo, que também você utiliza aquela espada de bambu, são lutas já a longa distância. O contato corporal entre os lutadores já não existe, não é tão forte, Sim, mas o uso ou o contato daquela arma no adversário, ok? As lutas foram originadas na busca dos seres humanos por recursos para a sobrevivência. Então é aqui que está aquilo que eu falei para vocês, olha só. A origem da luta a gente não consegue exatamente colocar uma data. Por quê? Porque o ser humano sempre teve que lutar. Ele teve que aprender a lutar para sobreviver. Através da luta é que ele conseguia garantir a sua sobrevivência, garantir muitas vezes alimento para comer e garantir a sua segurança. Então houve um período da história do homem que saber lutar era essencial, não era um esporte, Era algo que garantia a sua sobrevivência. Então olha só, não há uma data que estabeleça o início dessa prática, porém
há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Há registros também de 15 mil anos atrás em desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos sumérios acadianos, no ano de 3000 a.C. No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas no período de 2400 a.C. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada, do grego Homero, no século 13 e 12 a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. Então percebam que a luta sempre acompanhou a humanidade, tá? E num certo período da história, ela foi essencial para garantir, por exemplo, a segurança de uma comunidade, né, ou de uma vila, né? Era através da luta, das técnicas de luta, que aqueles habitantes conseguiam se proteger, por exemplo, de um invasor ou mesmo de animais predadores que talvez tentassem atacá-los, né? Então, nesse período, a luta era essencial para garantir a sobrevivência desses povos, tá? A modalidade praticada, agora sim, lá nos Jogos Olímpicos da Grécia, era o pancrácio, uma atividade que inclui técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes. A gente acredita que a partir do pancrácio, a gente vai ter duas modalidades de lutas atuais. A luta olímpica, com a modalidade do estilo livre do greco-romano, e também o boxe. Então essas duas lutas, elas tiveram a origem no pancrácio grego, né? E atualmente essas duas lutas fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos, né? Então podemos dizer que as lutas sempre estiveram presentes nos Jogos Olímpicos, ok? Os norte-americanos também possuem destaque quando trata-se da história dessas modalidades de combate, pois essa prática fazia parte de atividades populares e militares realizadas por eles. Olha só, para vocês terem uma ideia do que é a luta lá nos Estados Unidos, né? Essa atividade da luta olímpica que eu falei para vocês, ela está presente nas escolas norte-americanas praticamente desde o jardim de infância, gente. Né? Então vejam que, né, as crianças americanas, essa questão da luta para eles é algo que faz parte da cultura, né? Não é poucos que aprendem a lutar. Todo mundo que passa pela escola aprende a lutar. Como todo mundo tem que passar pela escola, todo mundo aprende esse esporte de luta, né? É algo que está presente, é algo cultural dentro, né, da proposta norte-americana, tá bom? Aqui no Brasil a gente até faz um pouquinho, né, conhece as lutas dentro da atividade da educação física, mas de uma forma bem mais simples do que acontece lá, tá? Por isso que a gente entende daí, né, como existem tantos lutadores norte-americanos nas várias modalidades, né? Tudo começa pela escola. Primeira atividade para nós então. Você identifica diferentes lutas nos filmes, animes ou vídeos que assiste? Que lutas seriam? Então a proposta agora é o seguinte: você montar uma tabelinha com o nome do filme, da série ou da animação, do desenho que você conhece, aonde tem luta, né? E você vai tentar dizer qual é a modalidade que apresenta naquela série, tá? Então você vai colocar o nome da série e que tipo de luta, qual a modalidade de luta que você reconhece dentro daquela série, beleza? Um tempo então para vocês copiarem aqui o nosso slide, né, o enunciado do exercício, para depois vocês poderem realizar com mais tempo, tá bom? Tempinho para vocês.
Capriche bastante na sua tabela aí, né? Eu sei que você conhece vários desenhos, várias séries, vários filmes que aparecem as lutas, então capriche na sua tabela e depois compartilhe aí com seu professor, com seus colegas, veja se algum deles identificou alguma coisa diferente do que você, ok? Vamos em frente aqui? As artes marciais agora, vamos tentar entender um pouquinho a diferença entre artes marciais e lutas. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que as tornam diferentes. As lutas consistem num combate direto com o adversário, mas pelo esporte exatamente, certo? Então, as lutas, aquilo que a gente chama de luta, ela não tem muito a característica de ser uma técnica de defesa pessoal, por exemplo, tá? Ele é um combate mais voltado mais para o esporte, como é a luta olímpica, como é talvez um pouquinho o boxe, a gente pode dizer, tá? Mas não é uma técnica de defesa. Olha só, já as artes marciais dizem respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. No entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder função para esse fim. Então, o que a gente chama de arte marcial é aquela técnica de luta que lá na sua origem, ela tinha a ideia principal de ser uma forma de defesa. Defesa pessoal, daquele que sabia executar as técnicas, tá? E também para ele usar aquilo como defesa da sua cidade, vamos dizer assim, da sua vila, do seu povo, da sua nação, tá? É quando a gente vai ver o uso dessas artes marciais nas guerras, por exemplo, tá? Entre essas artes marciais, a maioria delas são aquelas orientais, tá? Como o taekwondo, como o karatê, como o jiu-jitsu, como o muay thai, tá? Então essas são artes marciais que lá na sua origem tiveram essa característica de ser utilizadas para a defesa da comunidade, da nação, tá? Só que com o surgimento da pólvora e com a invenção da arma de fogo, essas técnicas de luta, claro que continuam sendo aprendidas, né, sendo ensinadas entre os militares, mas elas perderam um pouquinho o uso, tá? E daí aconteceu o que com elas? Elas viraram esportes, tá? Então hoje a gente fala em lutas, a gente acaba envolvendo tudo isso, mas na sua origem, as artes marciais, elas têm uma origem um pouquinho diferente do que realmente é a luta, tá bom? As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de Bujutsu. Como mencionado, com o advento da arma de fogo, elas passaram a perder essa função em batalhas e com isso sofreram algumas mudanças. E, ao invés das guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. A partir de então, o termo empregado no Japão passou a ser Budô, tá? Aqui no Brasil, as duas palavras não são utilizadas, tá? Para fazer referência a qualquer uma dessas modalidades, a gente chama de arte marcial, tá? Então assim a gente tem o taekwondo, o judô, o karatê, o muay thai, a esgrima, o kendo também, são exemplos de artes marciais que já serviram para defender, né, uma nação. Segunda atividade nossa então. Os valores de convivência humana tratam dos comportamentos sociais, investigando uma visão mais crítica da atividade social das pessoas em sociedade. Em seu agir, se repudia atitudes agressivas e enaltece o respeito com o outro. Na sua opinião, olha só, a prática das lutas pode contribuir para um mundo com menos violência? Escreva então agora um texto apresentando a sua opinião. Existe uma certa discussão envolvendo a prática de lutas e o aumento da violência. Será que a prática de lutas realmente contribui para um aumento da violência? Ou será que a prática de lutas consciente, responsável,
vai ajudar a diminuir, né, essa violência entre os integrantes de uma sociedade, de uma comunidade. É isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho, com tranquilidade, tá? Então eu vou dar um tempo para vocês, você vai copiar aqui o enunciado do nosso exercício, tá? E depois da nossa aula, com mais tranquilidade, pode até conversar com alguém aí da sua família sobre esse assunto, e daí eu quero que você coloque um texto pondo a sua opinião, tá? Lembre de depois conversar com o seu professor e levar o texto para ele, para que ele possa também compartilhar com os seus colegas, ok? Tempo para vocês então, moçada! Pessoal, lembre que é muito importante você colocar a sua opinião, mas ela tem que estar fundamentada, tá? Então, como eu falei, converse com outras pessoas, busque alguma coisa sobre esse tema aí na internet ou na biblioteca da sua escola, para você entender um pouquinho mais essa questão e daí faça o seu texto, tá bom? A sua opinião, ela sempre deve estar fundamentada, ok? Vamos lá então, para encerrarmos essa nossa revisão, o que nós estudamos hoje? Então olha só, a luta é caracterizada por combinar movimentos de combate a curta e a longa distância com o uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes. Lembra? Curta distância, aquele combate mais corpo a corpo. Longa distância, o uso da arma, né? Do equipamento, do bastão, da espada, tudo isso. As lutas foram originadas na busca dos homens por recursos para sobrevivência. Lembra que a gente falou lá no comecinho, né? Da humanidade, precisava saber lutar para poder sobreviver.
E não somente para as guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano, né? As artes marciais têm essa característica inicial, né? De terem sido desenvolvidas, pensadas e treinadas como uma forma de treinamento para a guerra, uma técnica para ser utilizada em combate. Mas com a evolução, né, com a transformação da sociedade, com o surgimento das armas de fogo, elas foram readequadas para ajudar essa humanidade, né, ajudar no desenvolvimento, para que as pessoas se tornem pessoas melhores. Ok, pessoal? Muito bem, ficamos por aqui então. Um abraço para vocês e até a próxima.